Bem com a Vida, com pastor Rogério Amorim. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Curitiba, bom dia Litoral, bom dia Campos Gerais, bom dia região metropolitana, bom dia muitas outras cidades. Eu nem sei até onde nós chegamos, tanto através da Band, Paraná, todo sábado às 8 da manhã, não é? Quanto na Central TV, na Claro Net, canal 525. O importante é que estamos chegando aí. E eu me sinto, como sempre digo, que isso é verdade, sei da responsabilidade, me sinto muito honrado, muito privilegiado e muito agradecido pela sua confiança, porque você está me permitindo chegar, entrar na sua casa ou onde quer que você esteja, para nós termos aqui 30 minutos de meditação no Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agradecido por tudo quanto vocês têm feito por nós também, a audiência, a nossa membresia, né? Nesses tempos bicudos. Então a gente pode estar com vocês aqui para agradecer por tanto apoio, muitos de vocês desconhecidos que têm, e vocês sabem, a gente 15 anos aqui, nunca pedimos um centavo, né? Mas muitos têm entendido a necessidade de se manter no ar o programa e têm entendido também que as igrejas, como o comércio, como a indústria, como os funcionários, enfim, né? Estamos todos sofrendo problemas econômicos, evidentemente. Mas o Senhor tem sido suficiente e a mão do Senhor tem sido vocês, membros da nossa igreja, que vão ao banco ou vão ao banco, ninguém mais vai em banco, né? Faz pela internet mesmo, deposita seus dízimos, suas ofertas, suas ajudas que Deus coloca no seu coração, não é isso? Outros, a igreja está aberta o dia inteiro para um atendimento, para administração, para conservação, não é? Graças a Deus por isso, esse entendimento também do nosso governador, não é? E então a gente está aqui todos os dias fazendo os cultos online, né? No sábado são 3, porque tem de adolescente, tem mocidade também. No domingo tem de manhã e de noite, né? Então a vida segue, ainda que eu diria precariamente, mas nesses tempos modernos, dando graças a Deus pelas redes sociais. Porque eu posso chegar não apenas a vocês na Grande Curitiba, ou em parte do Paraná, de Santa Catarina, mas eu posso chegar ao mundo, como estou chegando através do YouTube. Estou conversando com membros da nossa igreja, em Portugal, no Japão, na Irlanda, na Espanha, eu já nem sei mais, na França, né? Toninho, Andréia, Deus abençoe vocês, né? Então, se por um lado tolhe os nossos movimentos, nos engessa, por outro lado nos dá a oportunidade de ir para o mundo, passando a você os cultos que nós ministramos aqui, não é isso? E eu quero convidar você a participar desses cultos todos os dias, né? Em todos os horários que vocês veem aí no rodapé. Nós temos nossos cultos, nós temos nossos pastores, eu mesmo faço 2, 3 toda semana, pastor Rodrigo, o Pedrinho, o Neno, o Alcione, o Áureo, todo mundo faz seus cultos, né? Então nós estamos com vocês, vocês estão conosco, mas para deixar a coisa mais íntima ainda, se bem que ultimamente o nosso amor anda meio platônico, né? De longe, não é isso? Mas mesmo assim, graças a Deus por esse privilégio. E eu quero chegar até você agora através de um culto editado, uma mensagem que eu quero acreditar vai tocar realmente ao seu coração e falar com você nesse momento que eu peço. Mantenha a tranquilidade, siga os protocolos, não corra risco à toa e aproveite esse tempo, principalmente brasileiros e brasileiras, para ler. Leiam bastante, me meditem bastante na palavra de Deus e vamos fazer juntos desse limão uma limonada. Bem com a Vida, com pastor Rogério Amorim. Quero ler com vocês um texto que está no capítulo 26 de Mateus, os versos 36 e 37 de Mateus. E se o pessoal da TV aí, né? Se essa mensagem tem que ter um nome para a televisão, né? E para os DVDs, então seria tratamento para a dor da alma, porque é o que nós vamos ver aqui nesse episódio de tanto sofrimento,
do Senhor Jesus. Então, chegou Jesus com eles, seus apóstolos, a um lugar chamado Getsêmani. E disse ele: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. E ainda, no 38, 39, ele diz assim: então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Vamos meditar nessa palavra por alguns instantes. Vamos pedir que a graça de Deus se manifeste através da sua palavra, como sempre. Vamos curar a nossa alma. Este é um período que a dissolução de famílias está sendo desesperadora. É muito casal se separando. É muito casal se agredindo, e principalmente mulher apanhando. E crianças apanhando muito em casa, sendo agredidas também. Porque hoje estão muito tempo junto, não é? Então é muita gente, muito casal que precisa ser atendido, os nossos irmãos de mais idade, cujo maior prazer na vida é vir na igreja, principalmente no domingo de manhã, não é? Ou qualquer dia da semana, mas especialmente no domingo de manhã. Nossos irmãos de mais idade estão ficando depressivos em casa, fechados. Essa vida de pinto de granja não é legal. Por que pinto de granja? Porque você acende a luz, está comendo, apaga a luz, está dormindo. Isso aí mata qualquer um, né? Então, gente, bota a mão na consciência. Vem dar uma olhadinha nessa igreja aqui. Tudo separado, as poltronas vazias, mas estão tudo separadinha, bonitinha. Ninguém senta do lado de ninguém, menos de 2 metros. Todo mundo mascarado. E dá-lhe álcool gel, né? Essa coisa toda, tudo segundo o protocolo. Enquanto isso, olha as ruas. Prefeito, pelo amor de Deus, o centro da cidade virou uma cidade fantasma. Eu me criei nessa cidade, eu sou curitiboca, eu sou piá de Curitiba, como você. Olha o centro da cidade, tudo vazio, cidade fantasma. A maioria das lojas estão com as portas fechadas, não é pelo Covid, não, é pela falência, pela incompetência de muitos. Então está na hora de tratar essa situação realmente com seriedade, com competência, e não caminhar pela cabeça do Supremo Tribunal Federal, que tirou, num período tremendo de emergência no Brasil, a autoridade do presidente, passou para os governadores, que por sua vez passaram para os prefeitos, e ninguém se entende, virou um samba do crioulo doido. Está na hora da gente parar para pensar, não em política, porque só tem se pensado em política e em roubar. É só ligar a televisão que vocês vão ver, somente no Rio de Janeiro, não é isso? E está na hora de se pensar no povo, que aliás foi o que Jesus sempre fez, em todas as ações de Jesus, em todas as palavras de Jesus, e em todo o sofrimento de Jesus, nós vemos ele sempre focado nas ovelhas, não em mais nada em política, nada, focado nas ovelhas, né? E esse texto que nós lemos aqui, fala do sofrimento que Jesus suportou no Getsêmani, que foi, sem dúvida nenhuma, o maior sofrimento que um ser humano já sofreu nesse mundão. Alguém poderia dizer: oh pastor, o senhor esquece da Segunda Guerra, o senhor esquece daqueles que morreram de pestes, isso e aquilo. Não, não esqueço. Só que nenhum deles suou sangue. E se você for olhar pelos olhos da medicina, eles vão te explicar exatamente a que ponto chega o sofrimento humano, para que, ao invés de suor, vertam gotas de sangue dos poros de uma pessoa. E nesse episódio que nós lemos aqui, nós vemos que Jesus sofreu uma tristeza profunda,
Anotei aqui tudo isso, tirando de Marcos, de Lucas, inclusive de Hebreus e aqui de Mateus, que a sua humanidade foi exposta quando ele disse: Pai, passa de mim esse cálice, que era o cálice da ira de Deus, por causa do pecado do homem, sem que eu tenha que dele beber, não é? E Marcos diz que ele teve pavor, que ele sentiu uma angústia profunda. Aí em Marcos a gente vê a decepção dele quando pergunta para Pedro: mas Pedro, nem uma hora você conseguiu orar comigo, me deixaram sozinho, decepcionado. Em Lucas, no capítulo 22, fala dele suando sangue, ao ponto do Pai enviar um anjo, já que os apóstolos estavam tudo dormindo, não suportavam aquele ambiente pesado, em torno do Getsemane, o inferno estava todo ali reunido, não é isso? Teve que mandar um anjo para confortar, para animar Jesus na sua humanidade, não é isso? Em Hebreus diz que com forte clamor e lágrimas, ele intercedia, ele orava, ele pedia socorro. O Filho de Deus estava no meio das oliveiras daquele jardim, passando literalmente pela prensa. Era um lugar de prensa de azeite, esmagamento das azeitonas, mas quem estava sendo esmagado ali pela prensa do juízo divino era o próprio Filho de Deus em favor da humanidade. O seu suor, como eu disse, eram como gotas de sangue, pois ele viu ali como é que eu vou dizer, o prelúdio da cruz, o que ele haveria de suportar em seguida. Viu que seria transpassado pelas nossas transgressões, como está no capítulo 53 de Isaías, e desamparado por Deus. Na verdade, se sentiu desamparado. Meu Deus, o sofrimento era tão grande que o levou a dizer na sua humanidade aquilo que nós dizemos muitas vezes no sofrimento nosso: meu Deus, por que tu me desamparaste? Por que tu não olhas para mim? Lembrou-se de que haveria de beber o cálice amargo da ira divina contra o pecado, e sofreria aquilo que a gente chama o golpe da lei, porque a lei era perversa, né? Morrendo em lugar dos pecadores, morrendo em lugar do Rogério Amorim, né? E no Getsemane a gente vê uma atitude que é o que eu gostaria de conversar com vocês nessa manhã. Jesus não escondeu a sua dor, como muita gente costuma fazer, inclusive pregadores do Evangelho, que morrem de doenças severas muitas vezes, sem sequer que a igreja saiba, porque ele se acha o super-homem, e então não pede oração. Se eu tiver uma dor de dente, eu já estou pedindo oração aqui na igreja. Eu sou humano, sou igual ao meu povo, não sou super-homem. Tenho essa aparência de super-homem, né? Mas não sou, né? Então vamos ver, né, como é que Jesus admitiu para si mesmo, não escondendo a sua dor, e expressou essa sua dor. Não teve medo de perder a liderança, qualquer coisa parecida, como muitos por aí, afinal, isso é puro orgulho, na verdade, não é isso? Mas ele expressou para os seus discípulos e também para o Pai a sua dor, não é? Então vamos ver como é que Jesus lidou com essa coisa que a gente pode chamar de dor da alma. Porque por incrível que pareça, né, a alma não tem consistência nenhuma, mas a alma dói, né? A alma dói. Em primeiro lugar, e aqui vai o segredo, 3 pontos para a gente aprender o segredo de extravasar a dor, vamos assim dizer. É como o apito da panela de pressão, né? Se aquilo ali não levanta, apitando e soltando o ar quente, a panela explode, né? E o ser humano é mais ou menos isso, essa panela de pressão, né? Em primeiro lugar, Jesus admitiu a sua dor para si mesmo. Não foi por essa dor, pensamento positivo, não está doendo, ai, né? Não foi por esse caminho. Então o texto diz assim: e levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. E é muito importante entender que o sofrimento de Jesus foi só dele, né? Foi aquilo que nós chamamos de um sofrimento vicário.
E o que quer dizer vicário? Quer dizer que é aquilo que substitui outra pessoa ou outra coisa, né? Foi esse tipo de sofrimento que ele passou e que nós não podemos compartilhar quando atravessamos ele. Afinal, ele não sofreu conosco. Jesus sofreu por mim, por você. Jesus sofreu por nós. Ele não veio apenas para estar ao nosso lado, mas veio para assumir literalmente o nosso lugar. E quando, no entanto, travou aquela luta extraordinária no jardim do Getsêmani, então, em função de todas essas coisas desse quadro, a sua alma foi invadida, como diz o texto, de uma profunda tristeza, como ele mesmo disse. Estou profundamente triste, terrivelmente angustiado. Nesse momento Jesus não escondeu a sua dor, não ocultou o seu drama, e certamente esse tipo de atitude pode nos ensinar muita coisa. Não precisamos esconder as dores que muitas vezes devastam a nossa alma, que fazem o nosso coração bater muitas vezes descompassado, apressado. Precisamos amordaçar a voz quando entramos no Getsêmani da nossa vida. E antes, só podemos dizer, precisamos dizer, e está doendo. Precisamos abrir o coração com os mais chegados, e principalmente com Deus, e conosco também, admitir que estamos sofrendo, que estamos passando um momento de lutas, não é isso? Foi assim com Jó, por exemplo, né? Depois de perder seus bens, depois de perder os seus filhos, depois de perder a sua saúde. Se você for olhar o livro de Jó, você vai ver que 16 vezes ele bombardeou os céus com a pergunta: por quê? Por quê? Por quê, Senhor? Né? E cerca de 34 vezes ele expôs as suas queixas, as suas reclamações, a sua inconformação com tudo que ele estava atravessando, os momentos terríveis de perda, de doença. E ele, com certeza, olhando para todas essas vezes que ele perguntou e se queixou, a gente vê que ele não calou a sua voz em momento nenhum, nem escondeu a sua dor. E uma coisa que nós precisamos fazer é isso, gente: procurar desestressar, abrindo a boca, falando com Deus, reclamando, resmungando, perguntando. Alguém vai dizer: é pecado? Não, não é pecado. Esses dias mesmo que eu preguei sobre Davi aqui, ele sempre perguntando por quê, ou então, até quando, Senhor? Né? Que é o que nós estamos nos perguntando a respeito desse coronavírus aí. Até quando, meu Deus? Nós vamos ter que aguentar esse negócio aí. Então, se em primeiro lugar Jesus admitiu sua dor para si mesmo, em segundo lugar, Jesus admitiu a sua dor para os outros também. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, fiquem aqui, vigiem comigo, orem comigo, eu preciso de vocês, eu preciso de gente perto de mim, nessa hora tão difícil, que eu estou suportando e que eu ainda vou suportar. Jesus falou, nós sabemos, muitas verdades às multidões, mas quando falou sobre o traidor, compartilhou isso apenas com os discípulos. E quando a tristeza terrível, avassaladora, e a angústia de morte invadiram a sua alma no Getsêmani, ele agiu da mesma maneira. Ele não compartilhou com a multidão, ele compartilhou essa sua dor apenas com o seu núcleo, vamos assim dizer, mais chegado, dos apóstolos, né? Dos seus discípulos, que eram Pedro, Tiago e João, porque os outros 8 ficaram um pouquinho mais longe, e o Judas já estava muito longe nessa hora, né? E dessa forma Jesus nos ensina a compartilhar a nossa dor não com todas as pessoas,
mas com aquelas que nos amam, que podem nos entender, aquelas que são mais chegadas. Compartilhar a dor não é também sair como muita gente intempestivamente e ridiculamente faz na internet. A gente vê coisas na internet, no Facebook, ridículas, gente querendo aparecer, gente pedindo elogio, não é isso? Não é por aí o caminho. É falar com aqueles que nos amam, que tem algum interesse bom na nossa vida e que podem nos ajudar com conselhos, sobretudo com oração, com a sua simpatia. Jesus, mesmo sendo filho de Deus, pediu companhia aos seus discípulos e ainda pediu que eles fossem vigilantes. Vigiem, né? Não basta admitir a nossa dor apenas para nós mesmos. Nós precisamos compartilhar, mas compartilhar com aqueles que são irmãos, com aqueles que são amigos, com aqueles que querem o nosso bem. Porque compartilhar com o inimigo dá prazer a eles, e não é por aí o caminho. Não é se fazer de coitadinho isso aqui, é tentar dividir. É tentar dividir com aqueles que nos amam. No caso de Jesus, ele não encontrou a solidariedade dos seus discípulos mais achegados, porque eles dormiram enquanto Jesus suava sangue. Por isso ele se sentiu decepcionado e perguntou para Pedro: mas Pedro, nem uma horinha você conseguiu orar comigo? 3 vezes, levantou-se da oração, 3 vezes encontrou os discípulos dormindo. Eu nem critico, porque como eu disse, acredito que aquele jardim estivesse cercado por toda a força do inferno, e não é fácil. Para um ser humano normal, como nós somos, não é fácil. Eu sei o que eu estou falando, porque já entrei em lugares aí, em processo de libertação, para expulsar demônios, esse tipo de coisa, que os cabelos do braço arrepiavam, que caiu um peso sobre os ombros, que era uma coisa impressionante. Muitas vezes você vê pessoas na igreja, bocejando, a maioria delas não estão com sono, a não ser que o pregador também seja muito ruim também, né? Aí até eu durmo, mas às vezes o culto é super animado, como a gente diz, o louvor, a mensagem, né? Dinâmica, e as pessoas ali abrindo a boca. Se puder até criticar, mas é uma luta espiritual. É uma luta espiritual. Então eu nem critico. Eles não oraram nem vigiaram, enquanto o Filho de Deus travava a mais decisiva batalha de toda a história da humanidade. Não porque queriam, porque eles amavam Jesus. Eles gostariam de estar ali do lado dele orando e orando e orando, mas eles não conseguiam. Então vejam vocês que luta sobrenatural Jesus enfrentou, né? E quando Paulo, né, o grande apóstolo, estava numa úmida masmorra romana, aguardando o seu martírio, eu me lembro que ele escreveu para o seu jovem filho na fé, chamado Timóteo, né, dizendo: procura vir ter comigo depressa. Venha depressa, Timóteo, né? Por quê? Porque nós precisamos de amizade, nós precisamos da simpatia, nós precisamos da igreja, nós precisamos da família, nós precisamos dos poucos amigos sinceros que nós temos, assim como eles precisam de nós. É uma via de duas pistas, como se diz, né? E hoje nós precisamos de gente do nosso lado, quando a nossa alma é metralhada, né, pela dor, e quando as sombras da morte caem sobre nós, principalmente aqueles que sofrem de fibromialgia e estão aí já quase na síndrome do pânico, entendem muito bem o que eu estou dizendo, né? E infelizmente os familiares acham que é frescura. A pessoa se sentindo morrendo ali, está se sentindo morrendo mesmo, leva para o hospital, não tem nada, mas é uma dor de alma. E tratar a alma não se trata com antibiótico, com psicotrópico. Precisa muito mais do que isso. Gente precisa de Deus, mas gente também precisa de gente. Se Jesus admitiu a sua dor para si mesmo, se Jesus admitiu a sua dor para os outros, esses outros significa pessoas próximas, em terceiro lugar, Jesus admitiu a sua dor principalmente para o Pai, né? Adiantando-se um pouco, diz o texto, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai,
Se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ou seja, Jesus admitiu a sua dor para si mesmo, para os seus discípulos, mas também admitiu a sua dor principalmente para o Pai. Abriu seu coração aos homens, mas abriu o seu coração também para Deus. Eu disse abriu, não um pouco, mas totalmente. Não deixou nada escondido no seu sofrimento. Jesus enfrentou esse sofrimento, não reclamando, não com murmuração, mas enfrentou esse sofrimento com oração. Oração, lidou com a sua dor, para não ficar longe da vontade do Pai, mas para realizar essa vontade do Pai, em plena submissão, entendendo o porquê Ele estava passando tudo aquilo ali. Era justamente para que você não passasse, para que eu não passasse, para que nós não passássemos. Suou sangue no Getsemane, não para fugir da cruz, muito pelo contrário, mas para ir de encontro a ela, como um rei caminha para a sua coroação. O Pai envia um anjo nessa hora crucial para consolar o seu filho. Olha que ponto chegou a coisa. E ele levantou-se então com coragem, com ousadia, para enfrentar os seus inimigos, os seus algozes, né? E caminhar vitoriosamente para a cruz, onde, como diz Pedro, ele esmagou a cabeça da serpente e nos libertou da escravidão, da morte e do pecado. Aprendemos que em nossas angústias precisamos fazer a vontade do Pai e não a nossa, lembrando-se sempre de um princípio da vida e da Bíblia, que o que se semeia tem que se colher, e que se não se semear, não se colhe nada. Aprendemos que quando nos curvamos humildemente diante de Deus, nós nos levantamos com muita coragem diante dos homens, diante de toda e qualquer circunstância. Até me lembro, essa semana eu faço meus 72, né? Mas vou me pirulitar daqui justamente para evitar aglomerações, essa coisa toda, né? Tem umas camisetas que eu vejo sempre as propagandas que me mandam de um site de coisas assim de fazenda, do mato, de rancho, de gado, essa coisa que eu gosto muito, né? E tem umas camisetas muito próprias do Homem de Julho, no caso o meu, né? E numa dessas camisetas, aquilo, eu estou lembrando agora, né? Está escrito assim: o diabo me viu de cabeça baixa e pensou que tinha me vencido, mas eu levantei a minha cabeça porque eu estava em oração e ele fugiu amedrontado. Então tem esse tipo de coisa, baixa a cabeça, mas para o Senhor, porque Ele te exaltará no momento de luta, de sofrimento. E finalmente, nós aprendemos que pela oração, nós sempre vamos triunfar sobre a tristeza mais cruel e a angústia mais avassaladora que venha tomar conta da nossa alma. E eu ainda acrescento, aprendemos que na comunhão com Deus, em Cristo, nós somos realmente mais do que vencedores.